Olá, boa tarde. 1º de dezembro de 2023, sexta-feira. Coisas curiosas. Primeiro dia do mês 12, mas último dia da semana. É também a semana onde se faz com rigor a gestão do salário. Pois é, esta é a semana onde nós temos de fazer com capricho. A gestão do nosso salário tem de ser feita milimetricamente, com critério. Não podemos investir o nosso salário em qualquer coisa. Sabe porquê? Porque até já é pouco, não chega para nada. E então, eu ainda quero perceber como é que uma pessoa cujo salário já não é grande coisa, ainda tem 2 esposas. Isso é estranho, não é? Se com uma esposa já é difícil. E outro caso, esse até não é daquele que tem 2 esposas, mas é daquele que tem uma esposa, o salário já é assim. É daqueles que, para poder fazer gestão, e já vai perceber porque é que estou a falar do salário numa altura em que estamos a preparar-nos para a quadra festiva, ele ainda tem dá-se uma escapadelazinha. Tem uma rapariga lá no outro ponto da cidade. Meu amigo, mas se já está difícil com uma, vai arranjar mais uma namorada para quê? Por quê? E você acha que ela não vai lhe cobrar nada? Nessa altura caiu o salário? Vai cobrar. Vai. Você acha que, de repente, mesmo sabendo que você já tem esposa, porque é que ela também faz parte de todo o seu processo de vida? Ela sabe. Você trabalha e tem salário. Então você vai ter de ajudar no telemóvel dela, no pequeno almoço dela, no cabelo dela. Vai ter que fazer isso. Por isso, meu amigo, seja responsável. Cuide da sua família. Cuide dos seus. E não arranje aventuras. Não são todos. Não estou a dizer que isso acontece consigo, mas esse é o nosso conselho. Fique mesmo só com aquela. É suficiente, meu amigo. É suficiente. Não vale a pena. Não... E o salário, então? Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso programa. Na província do Bengo, um cidadão terá perdido a vida quando supostamente procurava furtar um telemóvel. Foi detido em Luanda, na localidade de Viana, um cidadão acusado de assassinar um agente da polícia. Aqui os factos fazem eco. Roda! Vamos para o trânsito com a ajuda do professor Júlio Quental, ele que se vai juntar a nós e vai ajudar-nos a olhar para estas imagens da Câmara do CISP, que está instalada na zona do Sunset, Samba Pequena. O professor Júlio Quental vai juntar-se a nós. É possível ver que a circulação rodoviária é feita de forma mais pausada, mais lenta, no sentido centro da cidade, Corimba. Do outro lado, os carros que vão em direção ao centro da cidade, já não se nota assim tanta pressão do trânsito, mas deste lado, das viaturas estão no sentido inverso, a circulação é feita de forma lenta mesmo lenta. Isso indicia que muita gente está a regressar, está a ir para casa, chegou a hora, depois de ter estado a dar o melhor de si para ajudar na reconstrução desta nação. Estão a sair do centro da cidade, vão em direção à Zona Sul, Corimba e por aí adiante eles podem chegar então na zona do Benfica, enfim. Por isso é que se nota esta circulação pausada. Nota-se também que há motociclistas a fazerem das suas, como aquele cidadão que vimos agora na imagem. Professor Júlio Quental, por favor, junte-se a nós. Muito bem. Boa tarde a si e à sua digníssima família, Mário. Muito bem. Sei que ontem chegou tarde a casa, foi
Foi terrível. Foi terrível. Um abraço aos nossos estimados telespectadores, Mário, e obviamente a esta magnífica equipe do Ecos e Factos, que é dirigida pela Regi, a Regina, como alguns chamam. Muita gente pensa que é uma senhora. Que é uma senhora, Mário, que é uma senhora. Embora temos aqui uma senhora, que é a menina... A Tecas. Tecas. Que está a operar a nossa grua. Uma woman camera, ou camera woman, né? É. Fantástica. Ora, Mário, em relação ao trânsito, percebe-se que está condensado, todavia os condutores até obedecem. Estão perfilados, há um ou outro condutor desajustado, mas ainda assim estão perfilados. É o que temos dito, Mário. Se houver observância das normas previstas pelo Código de Estrada, da parte dos condutores, pode haver algum condensar, só que o trânsito far-se-á de forma segura. É o que se pretende, Mário. Observância das normas. E percebemos que esses meninos, os motociclistas, são às vezes os chamados, entre aspas, os trasfolheiros, Mário, que vão se esgueirando entre veículos e muitas das vezes com os punhos das motos vão riscando os veículos. Exatamente. E há bocadinho nós vimos um que fez a viagem no sentido inverso. Desculpe, Sr. Mário, está a ver? É Chico Esperto. Fez uma terceira fila, circulou pela berma e agora entra de forma enviesada. Vai fazer o mesmo, Mário. Essa Chico Espertice dos taxistas, Mário, é que tira as pessoas do sério. Ele percebe que há um veículo imobilizado na berma, que a largura da faixa de rodagem só permite 2 filas de veículos, mas ele faz uma terceira na berma e depois, de forma enviesada, força a entrada. E isto é que não pode ser feito, Mário. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado. Vamos para outro ponto da cidade capital. Podemos ter outras imagens? Vamos aguardar, o CISP certamente vai oferecer-nos esta oportunidade. Muito obrigado, CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Temos imagens que nos chegam dos... Esta é a zona do quartel dos bombeiros. Corretíssimo, Mário. Portanto... Quilamba-Quiache, né? Sim. Estamos numa via de um só sentido, não é? Aqui só há um sentido e a largura da faixa de rodagem também permite, ou melhor, aqui permite a formação de 3 vias, 3 filas de veículos. Todavia, não existem marcas a delimitar as vias de trânsito. Agora repara, olha aquela carrinha, o que é que faz ali à direita, Mário? Certo? Meu Deus. Ela faz uma terceira fila, percebe que há veículos imobilizados, depois, de forma despreocupada, displicente, ela entra de forma enviosada naquela abertura entre o autocarro e o veículo imobilizado. Quer dizer, que isto chama-se uma condução ofensiva. Ele vem daqui, do interior. Correto. Portanto, estas viaturas que vão sair do Golf 2. Corretíssimo. Vão sair do Golf 2 e vão em direção ao Camama. Correto. Portanto, vão apanhar a estrada de Camama. Correto. E ele vem daqui. Não tem prioridade. Mas não tem. Quer dizer, é que ele faz uma manobra a todos os títulos perigosa e ofensiva. É que as pessoas, Mário, dão a impressão que exoneraram-se da sua responsabilidade. As pessoas esquecem-se que no espaço público há um conjunto de normas que devem ser respeitadas e observadas, certo? E há aquelas que são normas legais, mas também há aquelas que são normas sociais, normas comportamentais, que embora que não exista uma norma legal que tipifique aquilo como crime ou como ilícito, mas não é aceitável no espaço público. Mas, infelizmente, pessoas que, por diversas razões, ou tiveram uma precária educação, ou adquiriram comportamentos nocivos ao longo da sua fase de formação e têm então este comportamento, que é um reflexo negativo na vida e no espaço social, Mário. E está a tornar-se costume, cultura mesmo, professor, não dar prioridade aos peões quando estão já com os pés em cima das linhas da passadeira. Corretíssimo. Não, eles não querem saber. Corretíssimo. Não querem saber, eles vão passando. Mas, Mário, aí voltamos à questão. É um problema de educação. Repare, a norma, o Código de Estrada estabelece que basta... Porque, repare só, Mário, há aqui uma sequência de eventos. Antes da passadeira, entre 25 a 50 metros antes da passadeira, o condutor começa por encontrar um sinal triangular de perigo, advertindo-o de que aproxima-se de uma
passadeira. No local exato encontram um sinal retangular ou quadrado azul dizendo que está na existência. Quer dizer que se no primeiro caso ele é advertido, deve reduzir a velocidade. E quando chega ao local, deve reduzir ainda mais. E se houver peões que manifestem a intenção de atravessar, olha para isto, olha-me para isto. Sem palavras. Mário. No comment. No comment. Aquele veículo não foi concebido para o transporte de pessoas, ponto. E ele vai a rir-se todo feliz da vida. Concebido para o transporte de mercadoria. Agora repare, Mário, se o Mário estiver a conduzir o seu veículo sem o cinto, certo, há de ser interpelado. Imediatamente. E multado porque não tem o cinto. Esses veículos circulam de forma desordenada com pessoas sem qualquer segurança e não tem sido tomada à medida que se esperava. Lá ao fundo há uma rotunda, não sei se está a recordar. E tem sempre lá reguladores de trânsito. Corretíssimo. Junto à IDEL. À ENDE, não é? À ENDE, sim, senhor. Vamos lá ver se, neste momento, as autoridades, os agentes reguladores de trânsito estiverem naquele ponto, tomem imediatamente esta Mário, é imperativo, embora que temos aqui dito que o trabalho da polícia é ingrato, Mário. Por quê? Porque há outros poderes que interferem muitas das vezes no serviço ou no trabalho da polícia e não é fácil. Só um momento, professor, enquanto falamos, Regi, podem pôr já aqui o gráfico, enquanto o professor discorre na sua linha de pensamento, por favor. Pois, mas ainda assim, eu peço à polícia de trânsito que intervenha. Nós sabemos que há interferência de outros poderes, mas faça o seu trabalho, porque no final da história as culpas recaem sempre para a polícia de trânsito. Como é óbvio. E só mais uma notinha, Mário. Quero aqui realçar a necessidade de se colocarem agentes de trânsito 5 ou 10 metros após a passadeira para fiscalizar, sancionar e sensibilizar todos aqueles que na passadeira não cedem passagem a peões. Principalmente aos cadeirantes. Olha, se eu lhe diga, Mário, nota-se que muito frequentemente nas passadeiras não há aquela rampa para acesso dos cadeirantes. É outra lacuna que temos que melhorar, certo, Mário? Muito bem, e hoje vamos falar disso mesmo aqui no programa. Professor, temos então este nosso quadro da sinistralidade rodoviária e, por amor de Deus, o cenário é perturbador mesmo, é perturbador. Enquanto não houver mudança comportamental, Mário, estes números terão tendência a subir. Comecemos pelos acidentes. Temos 18 acidentes para o dia de ontem, quinta-feira, contra os 18 de quarta. E temos um acumulado, Mário, de 36 acidentes. Em quantos dias? 2 dias. 2 dias apenas, Mário. Estes 18 acidentes produziram 3 mortos para o dia de ontem, quinta-feira, contra os 2 de quarta, que temos um acumulado de 5. Há quem diga, só são 5 só. E se fossem da sua família? Aí diria que só eram 5? Estes 18 acidentes, Mário, produziram 20 feridos contra os 23 do dia anterior. Houve um decréscimo de 3, mas temos um acumulado de 43 feridos. Certo. 43 pessoas que foram congestionar o nosso já débil sistema de saúde, Mário. Destes 20 feridos, 9 são graves, contra os 13 do dia anterior. Certo. Todavia, temos um acumulado de 22 feridos. De 22 feridos graves que podem evoluir a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais ou de patologias. Até pode adquirir, Mário. Internamente uma debilidade, uma deficiência. Concordo consigo, Mário. E para terminar, temos os feridos leves, que são 11 para o dia de ontem, contra os 10 do dia anterior, e temos um acumulado de 21. É para dizer que a sinistralidade, Mário, é a maior causa de morte não patológica e de adquirência de incapacidade cognitiva. Muita gente desenvolve incapacidade laboral em razão dos sinistros rodoviários. Temos que refletir e mudar o comportamento. Um apelo, por favor, aos nossos automobilistas antes de fazermos um ponto e vírgula, porque está demais. Mário, eu gostaria de dizer às pessoas, quer aqueles que vão a conduzir e não só, que no espaço público há um conjunto de normas a serem respeitadas e que a vida é o bem maior que se tem e que a integridade física das pessoas não tem preço. Reflitam antes de se fazerem à estrada e pensem que têm que observar normas, porque no final da história é mais uma vida que se perde, é mais alguém que adquire incapacidade cognitiva, são famílias que se tornam órfãos e são senhoras que se tornam viúvas. Reflitamos porque podemos ser nós. Muito bem, muito obrigado, professor. Disponha, Vamos fazer então um ponto e vírgula. Disponha, meu caro, disponha. Muito bem. Amigo telespectador, o ministro das Obras Públicas
e Urbanismo está a fazer visitas nesta altura na província do Bengo e constatou, e ele faz referência a isso, vai ouvir já, que a empresa que está a tratar de estancar as ravinas e o assoreamento, vamos olhar como se fosse uma queda acentuada da areia, etc., na zona de Caiengue, está a fazer um trabalho que pode ser considerado um trabalho bastante positivo, mas com deficiências vistas a olho nu na zona de Caiengue. Isso você vai ouvir o ministro Carlos Santos fazer referência. Agora, detalhe, é urgente fazer-se uma intervenção, não sei se está recordado, muito recentemente nós falamos aqui, aliás fizemos um apontamento a partir do local, uma peça a partir do local, na zona de Quibache, Dembos, não sei se está recordado. Houve uma derrocada de uma parte da estrada. Está a fazer-se a ligação Luís-Luanda apenas num só sentido. É urgente, tem de haver uma intervenção urgente, porque as chuvas, atenção, não deram tréguas. É só um ponto e vírgula. Vamos ver então, porque quem vai falar é o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Santos. Acompanhe a peça, que eu já regresso. Roda. Quanto ao estado da Estrada Nacional 100, que liga as províncias do Bengo e Uís, na localidade de Quibache, município dos Dembos, onde este deslizamento de terra está a condicionar o trânsito, o ministro fez saber que uma equipa técnica do seu ministério está orientada para avaliar os danos e se encontrar uma solução para devolver a circulação nos dois sentidos. Amanhã de manhã estará a nossa equipe técnica com a empresa. O que houve acima de tudo foi um movimento de terras, cedeu uma parte, nós hoje só temos o tráfego numa só via. Estamos a pedir o apelo a todos que sigam a sinalização, que sigam as orientações da nossa polícia e, obviamente, nós vamos agora fazer o estancamento da ravina que se gerou, para, pelo menos se a gente conter, teremos mais tempo para fazer, de facto, um trabalho. Temos que limpar as passagens hidráulicas e, dentro de um prazo normal, não há aqui um risco muito grande, dentro de um prazo normal, nós podemos abrir o outro lado da via também. Carlos dos Santos fala da necessidade de se corrigir a questão das construções desordenadas para se evitar os casos de desabamento de residências. Para tal, já foi lançado um programa de loteamento. Estamos a fazer todo o esforço para que possamos dar lotes e tirar as pessoas que estão em áreas de risco, que impedem de facto que a água escoa de uma parte para outra, para que de facto evitemos surgimentos de assentamentos dos pavimentos, de assoreamento das passagens hidráulicas e depois geram, como vimos, desabamento de pontes, etc. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação avaliou a execução das obras de estancamento e contenção de ravinas no troço Cachito-Nambuangongo, na província do Bengo. Muito bem, está a ser feita então esta intervenção para estancar as ravinas. É uma zona bastante acentuada, é um ponto que merece essa intervenção porque liga o centro do país ao norte, ao ponto dos pontos mais altos. Estou a falar do Zaire, província do Zaire e província do Uís, há uma ligação por aí. Agora, a circulação na zona de Quibache fica comprometida. Tem de se fazer rapidamente uma intervenção. É urgente fazer-se uma intervenção. Urgente mesmo. É urgente. Porque as chuvas só fizeram um ponto e vírgula, não deram tréguas. Ponto e vírgula. Outra nota, já vamos para um outro assunto, outra nota que eu retive da intervenção do ministro Carlos dos Santos é a necessidade de, no mais curto espaço de tempo, ou seja, no mais curto espaço de tempo, fazer-se uma localização geográfica das pessoas em zonas seguras.
E eu tenho feito esta semana tenho falado muito a respeito disso. Nós temos pessoas que, infelizmente, por iniciativa própria, constroem suas residências em zonas de risco. Bom, eu não consigo entrar, não vou entrar na cabeça das pessoas porque eu não sei como fazer isso. Não há magia, não há mágica nenhuma que me permite fazer isso. Mas o cidadão pensa da seguinte forma, sou eu a cogitar, atenção. Vai ter a administração, porque ele vê uma parcela de terra, solicita a parcela de terra, remete a documentação e fica. Tempos. Não há resposta, não é convocado, não há nenhuma explicação, porque carga d'água a sua solicitação demora muito tempo. Então o cidadão acha-se no direito, está errado, de chegar lá e levantar umas paredes. O fiscal, ligado à administração, passa por aí, vê, não fala. Passados uns anos, a casa está cá em cima, toda ela bonitinha, não fala. Quando estão as chuvas, vem tudo cá abaixo. Pessoas lá dentro, temos vítimas, é uma confusão tremenda. E a questão que se coloca, onde é que esteve a fiscalização da administração quando aquele senhor levantou as paredes da casa? Onde é que estava? A administração do bairro. Nós falamos até dos nomes do bairro. Bairro A, bairro B, bairro C. As casas foram levadas pelas águas. Certo? Por quê? Porque o fulano construiu numa zona de risco, num local onde não devia construir. Está errado. O cidadão não pode fazer isso. Não pode construir no local onde lhe der na telha, vou construir aqui, levanta as paredes. Não pode. Porque existem organismos que são responsáveis pela gestão das terras. Correto? Mas então, como é que o cidadão levanta as paredes até colocar um teto e não está lá ninguém para falar com ele? Ninguém! Mas ele solicita, remete toda a documentação, tudo lá, fala com o arquiteto, o projetista, está tudo lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos, 0. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que o ministro disse que vai rapidamente ser resolvida esta situação. Ainda bem. Muito obrigado. Bom, 1º de dezembro é um dia importantíssimo porque hoje a sociedade ao nível do mundo está empenhada, veja isso, numa campanha de rapidamente conter o avanço, a chamada progressão do vírus HIV-Sida. Hoje é um dia da luta contra a propagação desta doença do século. Mas também é um dia em que nós vamos refletir, já agora, sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência. Acessibilidade nos mais diversos pontos. Por isso vai juntar-se a nós o Micael Daniel, não é? Que vai se juntar a nós. Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado. Por favor. E temos imagens, Regi, temos imagens, por favor, ponham as imagens para podermos perceber do que é que estamos a falar. Portanto, é um setor da nossa sociedade que tem enfrentado dificuldades no que toca à acessibilidade. Há pouco foi dito pelo professor Júlio Quental que é visível a ausência de pontos de acessibilidade até nas passadeiras. O relevo é tão, é tão alto que a pessoa que vai com a sua cadeira tem dificuldades de transpor este relevo. E não só, não é? Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Estamos a falar de vários constrangimentos que estão a ser ainda, até agora, vividos por pessoas com necessidades. Exatamente. Principalmente no que tange acessibilidade, né? Pois embora que o país vai registrando algumas melhorias, sobretudo no domínio da acessibilidade comunicacional e também acessibilidade arquitetônica, né?
relativamente, vamos verificando algumas edificações, mas, grosso modo, ainda resistamos com algumas dificuldades. E daí que, a nível do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, estamos a preparar, então, uma campanha nacional, né, isto já próximo ano, para consciencializar a sociedade de uma forma genérica sobre a importância, então, de promovermos a acessibilidade e o respeito pelas pessoas com deficiência. Falando aqui sociedade, envolvendo todos os entes, né? Desde instituições públicas, privadas e os cidadãos, porque em algumas situações, e como verificamos da última vez que cá estávamos, verificamos que o direito estava ali, mas foi vedado por falta ou por conduta de um cidadão que não queria permitir que o cidadão na altura usufruísse do direito. Então, nessa perspectiva também é importante que as pessoas estejam consciencializadas que esses cidadãos só poderão participar de pé de igualdade com os demais cidadãos a nível da sociedade se efetivamente eliminarmos as barreiras atitudinais, né, que também têm estado a causar aqui um empecilho naquilo que é a participação das próprias pessoas com deficiência a nível do país. Eu tenho conversado com muita gente, e por causa do trabalho que fazemos no Ecos e Factos, e algumas com dificuldades. Estou a falar de várias ordens. Entendo essa dificuldade, pessoas que estão a viver com limitações, quer físicas, visuais, etc. E o que mais tenho estado a notar, que transparece com maior evidência, é o acesso a um posto de trabalho. Muita gente, até com formação, não consegue um posto de trabalho. Estamos a falar de pessoas invisuais, por exemplo, que deviam estar a trabalhar no ramo em que se especializaram, portanto, com especialidade mesmo, formado num determinado... Eu estou a falar, a título de exemplo, um jovem que se formou na área da fisiologia, qualquer coisa assim, e não consegue um posto de trabalho. Isso tem sido um grande handicap. Sim, na verdade tanto é que o governo fez ou aprovou e publicou o regulamento que estabelece as reservas de vagas, é mesmo com o objetivo de acelerar o processo de inclusão das pessoas com deficiência a nível do setor formal de trabalho. Vamos observando algum cumprimento, mas de forma tímida. Felizmente, e nós estamos a acompanhar agora esse concurso que está a decorrer da educação. Até o momento, a Comissão de Júri tem estado a cumprir com todos os procedimentos que a lei obriga. Penso que nos próximos dias os resultados começam a sair e nós vamos fazer então aquela fiscalização para efetivamente apurar se o número de reservas, né, que a nível nacional, tendo em conta as vagas que foram abertas, são de 800 conforme a Comissão de Júri publicou. Então nós vamos depois, com a publicação dos resultados, aferir se efetivamente essas 800 vagas foram preenchidas ou não com pessoas com deficiência. Mas aqui dando uma nota de que, até o momento, o Ministério da Educação tem estado a cumprir com os procedimentos, que é a publicação, a comunicação para os candidatos, apresentar os relatórios médicos, isso foi feito, publicar o número de vagas reservadas, isso foi feito. Então nós estamos atentos e vamos acompanhar. Agora, outras iniciativas têm sido desenvolvidas no âmbito do capacitar as pessoas com deficiência para o autoemprego. Embora essa dificuldade que se tem a nível do setor formal, então outras iniciativas têm sido desenvolvidas. Aqui vamos destacar o Plano Nacional de Empregabilidade, de Promoção da Empregabilidade, do PAP. Temos estado a trabalhar articulado e pessoas com deficiência têm sido, num primeiro momento, capacitadas e depois, então, auxiliadas com kits de desenvolvimento, né, trabalhos profissionais como microcrédito. E, para além disso, o MyFam, o Ministério da Ação Social, agora está a desenvolver, no âmbito também dessa temática, tendo em conta a deficiência intelectual, sobretudo das crianças com deficiências e adultos, então, vai levar agora a cabo um processo de formação e capacitação de mães e ou tutores que têm crianças e adultos com deficiências intelectuais, de formas a inserir ou empoderar essas senhoras para que
por via do autoemprego, tendo em conta as dificuldades que elas enfrentam, né? Porque na maioria das vezes tem que se dedicar tempo para cuidar dos filhos, então vão ser capacitadas para depois poderem desenvolver um trabalho, né, de autossustentabilidade, de forma que consigam adquirir fundos para poderem suster a sua vida e da própria criança. Só mais uma questão, Micael. A informação que é passada, a divulgação deste volume de informação é suficiente ou acha que os órgãos que concorrem com este fim, com o propósito de fazer chegar a informação ao necessitado, deviam fazer mais e melhor? Porque provavelmente muita gente não está a perceber que existem essas aberturas. Pessoas com deficiência, que vivem com estas limitações, não estejam a tomar contacto com esta informação. É preciso disseminar mais? Exatamente. Em nosso entendimento na medida em que as informações estão ali e os órgãos de comunicação, e aqui aproveitando a oportunidade, penso que têm também aqui uma responsabilidade naquilo que é o processo, né, de sensibilização da própria sociedade. Por exemplo, e aproveitando a oportunidade, os órgãos de comunicação veiculam essas informações quando se aproxima a véspera da celebração do dia 3 de dezembro. E no bastidor estava a conversar. É importante que os órgãos de comunicação, o Janela Aberta e outros programas, na sua grelha de programação, abordem temáticas específicas sobre a deficiência. Isso é um processo que vai ajudar, aos poucos, conscientizar a sociedade sobre a necessidade do respeito sobre essa franja e dali o processo de inclusão das pessoas com deficiência a nível da sociedade vai ser um bocadinho mais acelerado por conta da informação que será veiculada constantemente. Porque se nós só nos limitarmos no dia 3 de dezembro, é que a mídia se preocupa em veicular essa informação, o processo fica um bocadinho retardado, porque nós estamos aqui a falar da acessibilidade comunicacional. Então a comunicação social tem também aqui um papel e deve tomar de rédeas esse papel para ajudar esse processo. E para terminar, queria só dar nota que no âmbito ainda das festividades do dia 3 de dezembro... Era isso que eu queria Pois, vamos realizar no dia 4, e no Centro Feminino do Rangel, um encontro de confraternização, né, com as pessoas com deficiência, que haverá cultura e música, e também alguns depoimentos de pessoas com deficiência que vão fazendo algumas atividades e que vão desenvolvendo outras ações. Paralelamente a isso, no dia 12, vai se realizar no Hotel Intercontinental um encontro multissetorial, né, para analisar a situação atual da pessoa com deficiência no país e perspectivas futuras. Então, essas são as ações, para além das outras iniciativas que têm sido já desenvolvidas a nível do país. Micael Daniel, muito obrigado. Vamos aguardar então por momentos melhores, porque precisa-se. O envolvimento da sociedade é importante, é urgente e de capital importância, para não ser repetitivo, mas que a sociedade se mobilize, se automobilize, seria melhor, ao invés de ser forçada a mobilizar-se. Eu acho que o objetivo seria a automobilização mesmo. Muito obrigado. Micael Daniel, que vem do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, diretor nacional da inclusão da pessoa com deficiência. Bom, eu vou mostrar-lhe um vídeo, mas ponha aí em nota de rodapé SOS Criança 15015, já lhe explico porque é que eu quero pedir este. Exato, presta atenção a este número lá em casa, é para denunciar todo tipo de violência contra a criança. Violência verbal, física. O filho tirou notas más, seu burro! Você é o burro, é a vergonha da família, é violência. Violência. Existem formas de transmitir a criança, de provocar nela inputs para que ela supere as notas negativas. Seu burro, não sabe nada. Põe esse vídeo. Nós tivemos de trabalhar a imagem da pequena
Tem som? Não tem? Esta menina foi brutalmente espancada pelo próprio pai, o seu progenitor. Hã? Até prova em contrário. Brutalmente espancada. É um vídeo que está a viralizar nas redes sociais. Nós tivemos de proteger a pequena, que são as normas, e ela tem, inclusive, marcas de pura agressão de um cidadão que, se confirmar, ele tem tudo menos papel de pai. Eu ia dizer aqui uma coisa, mas eu prefiro não dizer. Que tipo de pessoa repreende ou corrige a sua filha ou seu filho a este ponto? Que tipo de pessoa faz esta barbaridade só porque quer corrigir a sua filha? Isso é gente e põe-se em fuga. Porque ele tem noção, isto está errado. Está errado. Aquilo que a nossa produção sabe é que a pequena já está sob os cuidados do INAC. Doutor Alcântara Costa, junte-se a nós, por favor. Pelo menos, no meio de tanta coisa feia, esta é a coisa que nós podemos considerar como o lado menos mau, menos agressivo, menos rude, menos perverso da situação desta pequena. Doutor Alcântara, não sei se já viu este vídeo. Já vi. Estrondante. Mas, Mário, acredito a semana passada já falávamos das ofensas verbais. Só para pensarmos que ofensa verbal, às vezes as pessoas têm a ideia que ofensa verbal é uma coisa mínima. E semana passada já dizíamos aqui, a mínima ofensa verbal contra outrem, a partir do momento em que esta ofensa ultrapassa a razoabilidade, e dizíamos razoabilidade é que é você ofender o outro incomoda-se pelas palavras que estás a lançar, então a partir dali ele fica ofendido. E dizíamos, são comportamentos passíveis, primeiro são comportamentos ilícitos e passíveis de tratamento nos tribunais. Sempre que alguém ofender os atributos da personalidade, esta coisa de dizer cabeça grande, não sei, olha os olhos feios, Guimbola. Exatamente. Então isto é ofender os atributos de outrem. Ainda mais criança, inocente, que não tem capacidade de crítica, se calhar até mesmo para perceber que se calhar o pai ou o irmão está a brincar, porque a criança não tem essa capacidade de crítica. Nós adultos ainda, naquilo que chamam a estiga, é possível perceber que é brincadeira, mas a criança envolve-se nesta ofensa, ofende a rigidez física da criança, a rigidez psíquica da criança, e a criança sai aos prantos, chorar, sente um ataque gravíssimo da pessoa mais próxima, um ataque que não vai terminar agora, porque aquilo lhe introduz traumas no pensamento. E isto ele levará até ao seu crescimento. Isto é gravíssimo. Há crianças que suicidaram-se pelos maus tratos dos pais. Não é porque o pai bateu, deu uma chapada, não. É mesmo a ofensa verbal que toca na criança. E os vizinhos ou as vizinhas, crianças também que ouvem, fazem o bullying por esse disparate que o pai sempre dirige ao filho. Vai lá, a criança está a brincar com os outros e vai lá e diz, Guimbola, vem aqui, sei lá que é esta coisa. A partir dali, as crianças que brincam com a nossa criança também começam a captar e começam a, passo o termo, a estigar a criança com este adjetivo que o pai é que ensinou aos amigos. E isto, permita-me o termo, rebenta com o pensamento da criança. E agora, não sei se viu as imagens, né? Nós tivemos de trabalhar o rosto da pequena. Chocantes. É terrível isso. Como é que Chocante. um pai consegue espancar a própria filha? Criança, na flor da idade. Criança, inocente, como disse há bocadinho o Dr. Alcântara. Ainda está no processo de formatação do seu caráter, da sua personalidade,
e de repente está um cidadão, como o professor tem chamado, o professor Júlio Quental, um troglodita, que desfigura, a criança está completamente desfigurada. Agora, muita gente conhece esse senhor, o pai desta menina. Ele está foragido. Vocês conhecem a menina, o vídeo está a rodar nas redes sociais, está a viralizar. Denunciem a localização deste cidadão. Ponham aí o número do DIP. Ou podem usar esse 15015, ou então liguem diretamente para o DIP. Imediatamente para o DIP. Isso não se faz. Não se faz. Ouça, para esta câmara. Pai. São 3 letras, mas revelam muito mais do que isso. E se você algum dia assumir o papel de pai, se acha que tem a capacidade de assumir o papel de pai, então seja mesmo um pai. Mas se você não tem a capacidade de assumir o papel de pai, não se coloque na posição de pai. Sabe o que acontece? Quando você acha que tem domínio sobre a vida de uma criança inocente, sabe o que acontece? Para além de anular o futuro desta criança, você rompe um vínculo que devia ser eterno. Espero bem que não haja revanche da parte desta criança. Porque no dia em que ela, quando já adulta, perceber-se que você precisa dos apoios, do socorro dela, acabou-se. Pais, agora pode pôr esta câmara, nós vamos repreender o comportamento de alguns pais, não são todos, alguns pais que não sabem ser pais, que acham, como disse há bocadinho o Dr. Alcântara, acham que repreender, corrigir uma criança é usando violência, quer verbal ou física. É? Que tipo de pai é você? Que bate numa criança? Por que é que não chama um adulto da sua idade? Vai lá na rua abusar um homem forte como você. É arriado, é posto ao quadrado. Como você não tem força suficiente para enfrentar um adulto, um gigante da sua altura, da sua corpulência, vem bater uma criança. Aí está o número do DIP. Mas vamos repreender o comportamento dos pais que se armam em violentos, que têm força para bater numa criança. Vamos lá! Mamari, sempre dissemos aqui que todos nós homens podemos ser pais. O problema é essa progressão para o papá. Para se ser papá, é preciso imbuir-se de um amor, de um afeto incomparável, porque um papá não faz uma coisa desses. Um papá chama sempre para conversar com a criança, procura sempre maneiras para convencer a criança que o que está a fazer, o caminho que ela está a seguir não é o bom caminho, e orienta o filho a tomar outros caminhos e não parte pelos cocos e pela violência. Embora aqui se defenda que um empurrão também às vezes é importante, mas é preciso ver o grau de empurrão, é preciso ver o grau do coco. Assim, desta maneira, é gravíssimo. Muito bem. No Bengo, agora, isso aconteceu há pouco tempo. Um jovem, 18 anos, no mercado do Cauango. Veja o que aconteceu com este jovem no mercado do Cauango, arredores da cidade do Bengo, da cidade de Caxire, província do Bengo. Ele vai para uma zona onde há técnicos a tratarem de consertar telemóveis. Estava lá a andar e tal, 18 anos, e terá surripiado um telemóvel. Terá, não há provas.
Esse jovem é surpreendido pelo dono, o proprietário, seja lá o que for, do telemóvel. Desenvolve-se aí uma discussão. O dono do telemóvel rapa de uma faca, pá, na zona do coração. O menino de 18 anos vem a cambalear e ainda disse, preferiu as últimas palavras: eu estou a sentir mal e fui atacado por alguém agora. Acusaram-me de tirar o telemóvel. Este rapaz perdeu a vida. Vamos só a esta matéria que eu já regresso. Roda, Regi. O facto ocorreu no passado dia 23 de novembro deste ano, no mercado do Cauango, arredores da cidade de Cachito. É nesta área de reparação de telefone no mercado do Cauango onde tudo aconteceu. Segundo testemunhas, um jovem de 18 anos de idade tentou roubar o telefone de um outro jovem de 24 anos de idade. O puto que faquearam saiu dali a pegar no coração. Me faqueaste. Vou chamar meu grupo. Logo quando chegou na porta, caiu. Trata-se do maior mercado a céu aberto, bastante movimentado, sobretudo por ser um dos pontos de partida e chegada para Luanda. É também aqui onde os miliantes aproveitam para desenvolverem as suas ações de roubo e furto. Precisamos de esquadra móvel aqui, porque eu acredito que os delinquentes sentem medo da polícia, sabem da farda, sentem medo. Já nós, eles sabem se nós lhe detiver, quando eles estiverem a fazer ação, quando eles virem com os amigos dele, vai ser um estrago enorme. No Bengo, tentativa de assalto resulta na morte do suposto miliante. Muito bem. Agora, estamos nas suposições. Supõe-se que terá tentado tirar um telemóvel, supõe-se que tal e tal, nas suposições. Mas a família da vítima tinha convicção, tinha certeza de que o parente deles morreu em razão dos ferimentos provocados pela faca, porque o acusado terá como forma de impor respeito, não usou seus punhos, terá usado esta faca. Ele está detido. Está detido. Agora, o que é que a família faz? A família do jovem de 18 anos parte para cima do acusado, parte para cima da família do acusado. Não fosse a intervenção da polícia, o desastre seria maior. E é a respeito disso que eu quero falar. Por que carga d'água estamos a desenvolver esse espírito de revanche, vingança, justiça por mãos próprias? É o segundo caso no Bengo. Agora, não falamos da senhora que morreu grávida, 7 meses. Aconteceu isso. O Belarmino Zang vai falar com o porta-voz da Polícia Nacional na província do Bengo, o superintendente Gaspar Inácio. O Belarmino está... Em que zona que tu estás? Belarmino, bom final de tarde. Agora eu consigo. Força. Mário, boa tarde. E olhando para aquilo que vimos na matéria, não é um caso que preocupa, digamos, qualquer cidadão residente aqui no bairro Quingombe. Estamos a falar de um bairro aqui bem próximo ao centro de Cachito, um bairro com características próprias de comunidade humilde, mas que nos últimos dias, digamos, houve um pequeno tumulto à volta da tentativa de vandalismo por parte dos familiares do jovem de 18 anos que perdeu a vida na tentativa de assalto. É um assunto que nós vamos procurar compreender como está a ser tratado pelas autoridades aqui da província do Bengo, com o porta-voz do Mininte, o superintendente Gaspar Inácio, que é nosso convidado para este contacto em direto aqui no Ecos e Factos. O procedimento dos familiares do miliante é o mais correto? Boa tarde, Belarmino Zang. Boa tarde, caros telespectadores da televisão
Televisão Pública de Angola. Respondendo concretamente à sua pergunta, dizer que a decisão tomada pelos familiares da vítima mortal não é a decisão mais correta, uma vez que existem órgãos vocacionados para fazer justiça, que são os órgãos que intervêm na administração da justiça. Deixa-me também dizer que, contrariamente às informações postas a circular, quer através das redes sociais, quer através de alguns órgãos de comunicação social sediadas aqui na nossa província, a situação aqui no bairro de Quingombe é calma e sob o controle das forças da ordem. Dizer também que no mesmo dia em que os familiares da vítima mortal tentaram vandalizar a residência dos familiares do acusado, prontamente a Polícia Nacional foi acionada e a polícia esteve no local em tempo oportuno, que fez com que os familiares da vítima mortal que tentaram vandalizar a residência dos familiares do acusado não concretizassem os seus intentos. Muito obrigado. Aqui o superintendente Gaspar Inácio, porta-voz do Menino de Bengo, a dar-nos conta deste caso que envolve um jovem que, digamos, passou de vítima a acusado, não é? Na tentativa de assalto, o jovem conseguiu retirar o objeto cortante, digamos uma faca, e desferiu um golpe ao suposto humilhante, causando-lhe morte imediata. Aqui também o porta-voz do Menino a assegurar à população do bairro Quingombe que tudo será feito para se repor à normalidade, até porque não deve haver alaridos, porque a situação está controlada, a Polícia Nacional está, digamos, no encalço de todo aquele ato e de todo aquele cidadão que atente melhor contra a ordem e tranquilidade públicas. Mário Santos, para o Ecos e Factos, este é o contacto possível e nos próximos serviços de informação e quiçá mesmo aqui no Ecos e Factos poderemos trazer mais desenvolvimento sobre este e outros assuntos ao nível da província do Bengo. Boa tarde e estamos juntos, Mário. Boa tarde, Belarmino. Agora, antes de passar a palavra ao Dr. Alcântara Costa, duas coisas, veja, duas coisas. Primeiro, há pessoas que pegam num assunto, isso, eu tenho estado a chamar a atenção aqui no programa e vou continuar a fazê-lo. Há pessoas, por amor de Deus, pegam num assunto e o que é que eles fazem com este assunto? Criam com o seu telemóvel ou com o computador histórias à volta do assunto, mas só com o único propósito: provocar histeria geral, deixar as pessoas preocupadas. Existem crimes, não vamos ocultar isso, e crimes não é um privilégio dos angolanos. No mundo, ao redor do mundo, até as sociedades mais pacíficas, onde os cidadãos são mais pacíficos, existem crimes. Agora, fazer de um crime, Dr. Alcântara, fazer de um crime um problema de intranquilidade social, olha que estão a matar, isso é diabólico. Porque há pessoas que pegam no telemóvel e transformam o assunto numa instabilidade social. Não é um, nem dois, nem três casos. Para eles, o que está a acontecer no bairro, olha, o bairro foi tomado pelos marginais. E depois a pessoa vai lá, passeia, senta, conversa, convive, não vê nada daquilo que se disse. Perigoso isso. Mário, temos que perceber aqui que há pessoas que vivem de maldades dos outros. Há pessoas que nasceram depois de atingir uma certa idade, estão sempre preparados para provocar insegurança junto dos outros. Isto temos que perceber, tal como temos que perceber, e como sempre dissemos, que há indivíduos que nasceram para sempre cometer crimes. Vá 10 vezes à cadeia, volta ainda a cometer crimes. Temos que pensar nisto. Também temos que pensar ou compreender que nas sociedades
temos pessoas que têm sentimento de vingança e de retaliação. Neste caso, por exemplo, há dias falámos daquela situação da senhora do bem que morreu grávida de 7 meses. Exatamente. Então, as pessoas que têm sentimento de retaliação, com um sentido um pouco psicótico e paranoico, daqueles indivíduos que mesmo lhe dando alguma instrução, alguma educação, nunca ouvem e repetem as mesmas coisas. Por isso que também aqui no Ecos sempre dissemos, nós que convivemos com as pessoas, devemos acompanhar os outros e vigiar os comportamentos desses outros, para se porventura encontrarmos um comportamento estranho, aqueles comportamentos que aconselhamos a pessoa não ouve, era bom que fôssemos buscar um especialista para tentar analisar, na verdade, o que está na base desse tipo de comportamentos. Mas há ainda uma nota importante daquilo que acontece nos mercados, a confusão dos mercados. O nosso mercado dos congolenses é um exemplo tão bom que o país devia seguir. Temos ali uma área, uma esquadra, um contentor de polícia dentro do mercado. Porque nós temos que compreender que o nosso povo não está bem educado, não tem muita paciência e não tem, permite o termo, pachorra suficiente para aguentar os insultos de outrem. Nós temos que compreender esse elemento. E se compreendemos esse elemento, a única coisa que temos que fazer é partir para a prevenção. Vamos colocar um contentor em jeito de destacamento policial nos mercados onde há muita confusão, porque ali o cidadão dizia que a farda intimida. Então, se tivermos ali uma esquadra policial, ainda que forem só 5 polícias ou 3, já intimida e vai prevenir esses tipos de atos, porque estamos aqui a dizer, há indivíduos que nasceram para furtar toda a vida. E isto estuda-se em psicologia e em psiquiatria. Se não buscarmos essas técnicas, esses métodos de prevenção, então as mortes sempre acontecerão. Outra nota importante, o rapaz que provoca a morte ao outro, de certeza tinha alguma intenção. Por quê? A zona em que ele coloca a faca. Porque ele devia ter colocado a faca no pé, no braço e enfim. E foi colocar a faca ali, junto do peito, ali onde está o coração e a zona superior do pulmão. É intencionalidade de provocar alguma morte. Então ali acreditamos, com a perícia forense no âmbito da medicina legal bem feita, a traumatologia vai indicar os tipos de lesões que o pulmão ou o coração sofreu e a intensidade em que a faca foi lá posta, então ali estamos conscientes que o indivíduo ficará preso, embora se pense também que não foi com intenção de matar, porque também é preciso analisar aqui as circunstâncias, mas a pena deste indivíduo cairá ali nos 16 anos e 17. Destruiu a vida dele. Destruiu. 24 anos, mais 17, olha, estamos a falar em 40 e poucos anos. Muito obrigado, maestro. See you Monday. Great. Obrigado e naquela base. Já comecei, eu disse que estou a treinar. Captei o insulto. Só que eu não quero passar vergonha para tentar o mestre. English, como é? Bom, não vale a pena. Bom final de semana. Obrigado. E voltamos a ver-nos na segunda-feira. Obrigado, igualmente. Obrigado. Muito bem.